Muitas pessoas têm se perguntado nesses dias: será que nós somos a última geração? Será que nós somos a geração que vai presenciar o retorno do Salvador? Algumas pessoas pensam que o Salvador vai demorar muitos anos ainda para voltar. É claro que nós não sabemos o dia, a hora do retorno do Salvador, mas os sinais ele nos deixou. E agora nós vamos provar para vocês que nós somos a última geração, ou seja, a geração que vai presenciar o retorno do Salvador. Eu quero que vocês acompanhem comigo, cuidadosamente, esse estudo que nós vamos montar aqui para você, sobre os 10 sinais provando que nós somos a última geração, a geração que vai presenciar a volta do Salvador. O primeiro tópico que nós vamos analisar aqui é sobre a multiplicação da ciência, do conhecimento, profetizado ali pelo profeta Daniel. O profeta Daniel esclarece categoricamente que haverá uma época de muita tecnologia. Vamos observar cuidadosamente. Nós vamos mostrando para vocês aqui as imagens e eu vou narrando para você que você entenda que nós somos realmente a geração que vai presenciar a volta do Salvador. A primeira indicação que confirma que somos a última geração está registrado em Daniel. O texto em Daniel diz: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos os que o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Bom, a tradução literal deste trecho das Escrituras indica que a última geração experimentará uma explosão de conhecimento. O profeta Daniel diz que a geração do fim, a geração que vai presenciar a volta do Salvador, vai experimentar uma grande quantidade de evolução, tecnologias e etc. Somos definitivamente esta geração. Eu não sei se você tem um conhecimento, mas desde o Jardim do Éden até 1900 anos depois do Messias, os seres humanos andavam em cavalos, como o rei Davi ou Júlio César. No espaço de alguns anos, o automóvel, o avião, as grandes embarcações foram criadas pelo homem e tantas outras tecnologias que nós vemos nos dias de hoje. Também na área da medicina, temos presenciado também uma explosão de conhecimento, que a ciência precisou redefinir o conceito de morte. A explosão de conhecimento é evidente na própria medicina. Você pode hoje estar sentado comodamente em sua casa, obter qualquer informação através da rede mundial de computadores. Podemos dizer que o mundo evoluiu nos últimos 100 anos, mas que nos outros 6.000 anos do Éden até nos dias de hoje. Sendo que nos últimos 15 anos a inovação tem sido tão veloz que não há de mais... há tantas coisas que estão surgindo, a cada momento surge um software novo, uma tecnologia nova, uma máquina nova. Eles descobrem coisas novas, e isso em vários cantos do mundo. É bom lembrar para você também que há cerca de 18 anos atrás nós não tínhamos celular e nem internet. Hoje nós temos celulares, diversas marcas, vários celulares estão sendo criados, e temos também a internet, e isso não era possível há 18 anos atrás. O segundo passo para provar que nós somos a última geração é concernente à praga do Oriente Médio. O que é a praga do Oriente Médio? Bom, o profeta Zacarias teve uma visão e ele não soube como descrever essa visão. Na visão do profeta Zacarias, ele chamou esta visão dos terríveis resultados de uma praga. Esta praga será enviada a todos os que vierem para lutar contra Jerusalém nos últimos dias. A praga que consome a carne do homem, estando ele ainda em pé. E é assim que ele descreve esta visão, o profeta Zacarias. É desta forma. Os olhos apodrecerão ainda nas órbitas, e a língua se dissolve ainda dentro de sua própria boca. Você pode verificar isso que está no livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 12 e 15. Com esta praga de Zacarias foi um mistério para até antes de 1945. Antes de 1945, os teólogos, os líderes, muitas pessoas cientistas
pessoas que acreditavam nas Sagradas Escrituras, era um segredo às 7 chaves. Mas, em 1945, foi revelado esta profecia do profeta Zacarias. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve aquela bomba atômica, a bomba atômica, que foi inventada e ela foi usada propositalmente em Hiroshima e 3 dias depois em Nagasaki. Uma bomba é capaz de produzir em milésimos de segundos uma temperatura de mais de 1 milhão de graus. E dessa forma que os olhos e a língua de um homem são consumidos antes que o seu corpo caia no chão. A praga descrita por Zacarias não é mais um mistério nos dias de hoje. É um armamento atômico e ele será usado no Oriente Médio. Nós estamos sempre divulgando aqui no nosso canal sobre a questão do Irã, também junto com a Rússia, que estão para invadir Israel. Israel também tem bombas nucleares, bombas atômicas. E o profeta Zacarias revelou exatamente isso. Vamos ver aqui um pedacinho de um vídeo contando a história sobre a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Desculpe, vamos ver. Depois de amanhã, faz 60 anos que uma outra bomba de plutônio atingiu Nagasaki. Por trás de tudo isso, alguns dos nomes mais brilhantes da história da ciência. Físicos geniais que se uniram para construir uma arma terrível de destruição em massa. Por quê? Esta é a história de um menino rico que se transformou num físico brilhante e morreu amargurado. Esta é a história do seu Manabo, da dona Kimil. Esta é a história de uma carta que mudou o mundo, enviada pelo cientista mais importante do século XX. É uma história de jovens idealistas e também de traições. Esta é a história da invenção da bomba atômica. Na Europa dos anos 30, os físicos lideravam uma revolução. Qual era o estado da física daquela época? O que havia de novidade? O estudo do núcleo atômico estava progredindo bastante nessa época. O átomo estava sendo desvendado. Ele é a menor unidade da matéria. É muito pequeno. 1/100º de milionésimo de centímetro. E o núcleo, lá no centro, é ainda muito menor. Quer ver só? Olhando bem do alto aqui para o estádio do Pacaembu, a gente tem uma noção das proporções de um átomo. Imagine que o átomo fosse desse tamanho, do tamanho de um campo oficial de futebol. Sabe qual seria o tamanho do núcleo? Só isso, uma pequena cabeça de alfinete. Esse era o sonho dos físicos nos anos 30 e 40, encontrar uma maneira de liberar essa energia monumental que está armazenada aqui, nesse núcleo atômico tão minúsculo. Laboratórios na Alemanha, já dominada pelo nazismo, abalaram a ciência ao provar que era possível romper o núcleo atômico. Funciona assim: os cientistas produzem partículas chamadas nêutrons e disparam esses nêutrons contra um núcleo, de urânio, por exemplo. O núcleo se quebra, vira outro elemento químico mais leve e o principal, acontece liberação de energia. Se pudesse controlar esta produção de energia que é liberada quando o núcleo quebra, você poderia ter uma fonte imensa de energia. Um físico húngaro fugitivo do nazismo, chamado Leo Szilard, logo percebeu o terrível potencial dessa descoberta. É que quando o núcleo se quebra, ele solta nêutrons. Esses nêutrons quebram mais núcleos, que soltam mais nêutrons, que quebram novos núcleos. Uma reação em cadeia, muito energética. Uma bomba. Em 1939, Szilard escreveu uma carta e pediu que um amigo mais famoso, Albert Einstein, assinasse. Nas entrelinhas, um apelo ao presidente americano, Franklin Roosevelt: fabrique logo uma bomba atômica. Devido ao receio de que os alemães fizessem ou fizessem também uma bomba, porque os alemães também sabiam dos princípios básicos, todos sabiam. Em 1942, no deserto do Novo México, Estados Unidos, começou a construção da Central Atômica Americana, o Laboratório de Los Alamos, um investimento inédito. No pico do projeto tinha 120 mil pessoas trabalhando, dinheiro da época, $2 bilhões. Atualmente seria 10 vezes mais.
No comando de Los Alamos, um físico genial, de 38 anos, boêmio, leitor de Karl Marx, um fã de poesia, que pela primeira vez ocupava um cargo de alta importância, Robert Oppenheimer. Os pesquisadores tinham dezenas de tarefas. Primeiro, purificar o urânio-235, raríssimo na natureza. É só esse tipo de urânio, o 235, que serve para fazer bomba. Depois, tinham de criar a bomba em si, escolher materiais, formatos, controlar a reação em cadeia, inventar mecanismos de explosão. Uma construção que demandou uma quantidade enorme de esforço de muita gente. Mas eram tantos gênios como Enrico Fermi e Hans Bethe, e tanto dinheiro, que em menos de 3 anos a primeira bomba atômica estava pronta. Era feita com plutônio, uma espécie de parente químico do urânio. A bomba se chamava Trinity, Trindade. Explodiu num campo de testes, perto de Los Alamos, no dia 16 de julho de 45. Num depoimento emocionado que gravaria anos depois, Oppenheimer disse que ao ver o clarão da bomba, lembrou-se de um trecho do Bhagavad Gita, livro sagrado do hinduísmo. Agora eu sou morte, sou exterminador de mundos. Os cientistas que viviam no laboratório tinham agora um dilema no mundo de verdade. Explodir ou não a bomba contra um alvo real, contra uma cidade, por exemplo. O físico Leo Szilard, que começou essa história toda, quando mandou uma carta para o presidente Roosevelt, dizia: melhor parar por aqui. A Alemanha já tinha se rendido e não possuía a bomba atômica. Mas a guerra ainda não tinha acabado. O Japão continuava lutando. E aí cai um mito, o de que Oppenheimer e seus seguidores eram cientistas inocentes, cheios de ideais, que construíram a bomba sem nunca imaginar que um dia ela seria realmente usada. O Oppenheimer e o Fermi, por exemplo, 2 personagens importantes, vão assinar um documento em junho de 45, dizendo que eles não veem outra alternativa a não ser fazer uso militar mesmo da bomba. O presidente Harry Truman, que assumiu depois da morte de Roosevelt, decidiu jogar não só uma, mas 2 bombas sobre o Japão. A de Hiroshima, feita com urânio, foi lançada em 6 de agosto de 45. Eu nasci no Hiroshima. Dona Kimil estava lá. Tinha 17 anos. Tudo queimando. Casa também, montanha também. Todo mundo aí queimado e toma que água toma e morre. A de Nagasaki, de plutônio, explodiu 3 dias depois. Seu Manabu Ashihara, na época com 16 anos, viu tudo. その時にね、うちの方はうちの方でそのボンバー別に落ちたんやから爆散地、その時俺はおったんだよ。でボンバーが長崎を落ちた時にはただ雲だけ見たんだよね。 No total, cerca de 100.000 mortes instantâneas. Era o fim da guerra. Oppenheimer virou um herói popular, conselheiro do governo americano, até que aos poucos foi se transformando num opositor feroz da construção de mais armas atômicas. Só que nos anos 50, auge da paranoia anticomunista, Oppenheimer foi delatado por ex-companheiros. Seu crime? Ter um passado de esquerda. Julgado, acabou proibido de ter acesso a segredos de Estado. Foi humilhante. O pai da bomba atômica nunca mais se recuperou psicologicamente. Seu Manabu e Dona Kimil também nunca mais foram os mesmos. Assim como vários cientistas que enfrentaram profundos problemas de consciência. O mundo nunca mais foi o mesmo. Como disse o próprio Oppenheimer, a bomba atômica fez a física conhecer o pecado. Mudou totalmente a capacidade de destruição do ser humano. A característica mais profunda do ser humano, que é, no fundo, a possibilidade da destruição em massa, a morte em grande escala, que faz com que a gente pense seriamente no que é a espécie humana, e faz a gente refletir seriamente sobre ética, sobre humanismo.